A paz da igreja. Amém? Então vamos lá. Vocês são fortes nesse coração. Abra uma palavra em Mateus 14. Mateus 14, 19. Logo mais à frente, ele diz: tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Vamos curvar o nosso coração, porque curvar a cabeça é fácil. Quero ver curvar o coração. Senhor, estamos aqui, Pai, para ouvir não a mim, Senhor, mas a tua palavra. Então eu te peço, Senhor, nesse momento, seja revelador ao coração dos meus irmãos, Senhor. Seja revelador à igreja, seja revelador a quem nos assiste em casa. Mas eu quero te pedir, Senhor, uma provisão para esse país, Pai, que está se transformando em deserto, Senhor. Manda a tua chuva, Senhor, para acalmar, para apagar esse fogo que consome, Pai, tudo aquilo que criou, para que pudéssemos, Senhor, respirar, para que pudéssemos, Senhor, ter uma grama, para que pudéssemos, Senhor, ter um país com um clima subtropical, Pai. Eu não te peço pela minha casa, mas quando eu te peço, Senhor, pelo meu país, eu te pedindo pela minha casa, pela minha rua, pela minha família, pelos meus amigos, pela igreja, e para conservar aquilo que tu nos deu de graça. Aleluia! E hoje nós destruímos, Pai. Então tudo que nós destruímos, Senhor, restitui esse país 7 vezes mais. Em teu santo nome, Jesus, eu creio que uma pequena oração, num pequeno local, faz milagres, Pai. E eu já te agradeço pela noite de hoje. Amém, igreja? Amém! Muito bem. Aqui em Marcos 14, 13, vamos continuar a palavra, fala a primeira multiplicação dos pães. No 13, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto. Repita: este é um lugar deserto. E já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. No 16, respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem vocês algo para comer. E eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. 18, traga-nos aqui para mim, disse ele. No 19, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. 21. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Meus irmãos, nessa palavra tem várias revelações, até porque ela não é só contada uma vez. Essa parte, essa multiplicação, ela é contada nos 4 filhos,
o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. Nem sempre o deserto é ruim. Se estiver com Jesus, melhor ainda. Mas por que Jesus ficou triste? Por que Jesus ficou amargurado? Como é que você se sentiria se nesse momento chegasse a noite de vida e você acabou de perder um ente querido? Pois é, Jesus ficou triste ao saber que João Batista foi decapitado. E João foi uma pessoa importante na vida dele. E ele vai, se retira com sua dor para um canto deserto. Mas quando Jesus chega neste canto, tem gente com dores maior que a dele. Ele guarda a dor dele para transformar a vida de outros. Quer mais humanidade do que isso? Retiro, seguro a minha dor e vejo que o outro sofre mais do que eu. E vou procurar fazer mais na vida dele. E o que Jesus faz além de curar? O que vocês têm na mão de vocês para cuidar do irmão? Só tem 5 pães. O que são 5 pães na mão de Jesus ali na bolsa? Na sua mão também não seja nada. Mas na mão de Jesus, 5 pães é muita coisa. Louvado seja Deus. E ele diz: traz aqui. Ele diz: traz aqui. Não leva para qualquer um dos dores, não. Não leva para qualquer um aquilo que falta dentro da tua casa. Não leva para qualquer um a dor que você está sentindo. Porque muitos vão sorrir a sua dor. Ué, mas não está na igreja? Cadê esse Deus que multiplica pão? Ele multiplica no deserto. É lá no deserto que ele multiplica. Porque aqui na palavra diz que eles entraram aonde? Não numa grama, mas no deserto. Ué, deserto tem grama? Com Jesus tem. Aleluia. Estou no deserto, mas estou sentado na grama porque Jesus mandou. E se Jesus manda você ir para a direita, é porque é onde você vai pescar tudo multiplicado 7 vezes mais, 10 vezes mais, 11 vezes mais. Depende da sua fé. Aleluia. E esse é um livro muito interessante, porque eu não pedi esse hino no início. Raramente eu peço um louvor, né? Já até aviso. Deixa Deus te usar. Mas hoje, eu não estava me sentindo bem. Falei para ela: quem fez esse louvor sou eu. Mandei vários para ela. E estava escutando. Aí eu chego aqui 7 vezes mais. Toda vez que eu escuto esse louvor, há 7 vezes mais na minha vida. Aleluia! E eu desejo que tenha na vida de vocês também. Glória a Deus! E aí, ele diz muita coisa aqui. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. 12 significa, ou pode significar 12 dias. Vai ter bênção na sua vida. 12 semanas vai ter bênção na sua vida. 12 horas vai ter bênção na sua vida. 12 meses vai ter bênção na sua vida. Aleluia! Porque ele multiplicou e ele recolheu para te dar muito mais. Porque ele diz: não desperdiça aquilo que eu te dou. Porque se você desperdiçar, eu recolho e dou para outro. Você entende o que é sobrar 12 cestos? 5 mil, não é isso?
comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se a bênção chega para você, por que você não multiplica para quem está do teu lado? Meu Deus, aleluia. Não, porque Ele escolheu. Mas Ele escolheu você por quê? Essa é a grande questão. Porque Deus escolheu um cara que veio do nada de Pernambuco, com a mão na frente e outra atrás, 4 anos de idade, o pai semi-analfabeto, a mãe analfabeta, e hoje está em cima de um altar falando a palavra do Senhor. Aleluia. Às vezes as pessoas olham para mim, você não tem que olhar para mim, você tem que olhar para o que Deus fez na minha vida. Porque eu vim do nada. Do nada eu vou voltar. Isso é uma passagem. Não adianta a gente querer ter se a gente não sabe ser. Não adianta querer ter mulher. Eu quero um carro, mas você não tem que garagem. Não tem nem condições de botar combustível. E o ser? Aonde está esse ser? Onde está a sua essência? A primeira essência? Cadê ela? Está aqui. Ele tem 12 cestos para multiplicar na sua vida. E eu espero que você receba. Mas cada um, às vezes, vê as coisas diferentemente. E às vezes a gente tem que desenhar mesmo, gente. Não tem jeito. Está aqui a primeira multiplicação. Jesus ficou triste pela decapitação de João Batista. Se retirou para o deserto. Olha só, ele mesmo foi para o deserto. Ninguém mandou. Eu vou para o deserto porque eu preciso. E eu chego no deserto, vejo gente sofrendo mais do que eu. Eu não quero não. O sofrimento é maior. Não. O sofrimento do meu irmão é maior que o meu. E eu posso abrir mão do meu sofrimento para cuidar do meu irmão. Cadê a cabeça? É Cristo. E o resto do corpo ninguém cuida. E o resto do corpo ninguém cuida. Porque é fácil estar embaixo da cabeça. Jesus está aqui porque é a cabeça. E o restante do corpo? Mas aí vamos lá em Marcos 6, 30. E Marcos 6,30 diz a primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Ué, está diferente? Eu deveria contar a mesma coisa, não é isso? Mas cada um aqui recebe de um jeito, gente. Cada um aqui vê a palavra de um jeito. A palavra entra em você de forma diferente. Já entrou comigo no louvor? Já entrou comigo no abraço? Já entrou comigo no atendimento? Já entrou comigo há 3 semanas que eu era não há 3 semanas não, há um mês que era para trazer essa palavra, eu ruminando com Jesus, não vou, não sei, não estou conseguindo me preparar mais, me capacita, porque eu não sou merecedor. No momento certo, tu me diz que eu falo, porque não sou eu, gente. É Ele que tem que trazer a palavra. Eu só tenho que ser o portador da palavra. Relataram tudo que tinha feito e ensinado. Mas eu ensinei política, pastora. Mas eu lavei o banheiro. Mas eu lavei as suas escadas. Jesus não precisa disso. Jesus precisa ter no seu coração na hora. E o mais Ele fará. Havia muita gente indo e vindo, olha a confusão, ao ponto deles não terem tempo para comer, porque o pão da vida estava ali, você já estava sendo alimentado, então a gente esquece até a fome. Jesus lhes disse: vem comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Com Jesus a gente descansa no deserto, gente. Aleluia. Com Jesus o deserto é paraíso. Então, no 32,
Eles se afastaram do barco para um lugar deserto, mas muitos que o viram retiraram-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades, chegaram lá antes deles. Tem gente no deserto que a gente, sofrendo muito mais, esperando a gente chegar no deserto, tá? Eu vou ali também, eu vou para cá. Ele também vai vir para cá, mas eu estou indo com Jesus, estou indo de barco, galera. Não estou indo a pé. Ele está no meu barco e me conduzindo para o deserto. E Ele é quem me sustenta. Mas tem gente te esperando no deserto, hein? Correndo para te ver no deserto. E olha aí, a palavra segundo Marcos, tão diferente da primeira, mas ele fala em todas as entrelinhas. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. No 35, já era tarde, e por isso que seus discípulos aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora. Será que a gente tem mandado o nosso povo embora? Para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. 37. Ele, porém, respondeu: deem vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Você está entendendo que várias pessoas participaram desse momento e cada um viu e ouviu diferente? Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Mas a pastora gastou tanto na festa, foi para Jesus. E para Jesus deu o seu melhor. E Ele restitui você 7 vezes mais. Então restitua a casa do Senhor 7 vezes mais, para que a festa o ano que vem seja melhor ainda. Perguntou-lhe: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Ele já tinha feito essa pergunta para alguém antes. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Não tinha peixe na anterior, só falaram de pães. Olha aí, chegando mais 2 pães, mais 2 peixes. E bom, às vezes, um peixinho frito no meio, gente, um cafezinho quente. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se. Descansem no Senhor em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 150, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, deu graças. A gente tem dado graças em tudo aquilo que chega nas nossas mãos. A gente tem agradecido a Deus tudo aquilo que chega na sua mão, um despertar, um ir e voltar para casa em segurança, o chegar em casa, ganhei 1 quilo de arroz, em tudo da graça. Glória a Deus. Não tinha nada, mas agora tem 1 quilo. Não tinha nada, mas agora tem 5 pães. Não tinha nada, mas agora tem 2 peixinhos. Não tinha nada, mas agora foi restituído 7 vezes. 5 mais 2, 7. Eu não tinha nada desse louvor, mas ele está no meio da palavra. Ele está no meio da palavra. Então, perdão, e assim, se assentaram em grupos, né? Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e agora de peixe, porque só tinha pão. Olha a multiplicação. Os que comeram foram 5.000 homens. Já não fala mais de mulheres e crianças. Esqueceram as mulheres e crianças. Olha só que interessante. Mas não deixou de alimentar ninguém. Aleluia. Porque Jesus é assim, quando Ele faz, Ele faz. Amém, igreja? Amém. E eu espero que Deus esteja falando no coração de todos vocês. Aleluia. Vamos lá em Lucas 9, 10.
primeira multiplicação dos pães. E o diabo hoje só vai falar de multiplicação. Você veio aqui para receber ou não? Se não, porque o que você tem. Mas eu quero 7 vezes mais. No 10, ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Mas as 3 palavras, se você for ir um pouquinho antes, fala de João Batista. Mas só um falou que Jesus estava triste. Mas os 3 comentam sobre João Batista de forma diferente, mas comentam. Então ele se tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram, e eles as acolheram. E falavam acerca do reino de Deus, e curavam os que precisavam de cura. 12. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem vocês algo para comer. E modifica a palavra do Senhor. Eu posso falar diferente, mas a palavra do Senhor está repetida nos 3 igualzinho. Eu posso ver diferente e comentar, mas a palavra do Senhor eu não posso modificar. Porque a palavra que vem de Jesus é de Jesus. Eles, porém, respondeu: deem vocês algo para comer. E eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimentos para toda essa multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou-os ao discípulo: o que eu entrego ao Pai eu recebo e eu dou aos discípulos, e os discípulos multiplicam para aqueles que têm fome. E a gente foi alimentar aqui a semana passada. Nós temos que a gente dá graças, a gente recebe através dos nossos pastores, chega para os diabos, e a gente está fazendo o que com isso? A gente está levando a palavra de Deus para quem? A gente está falando de Cristo para quem? Às vezes eu me envergonho, sabia? Porque eu tenho oportunidade de falar e não falo. Vergonha. Eu lembro de uma vez, logo assim que eu cheguei na igreja, eu fui, como ser pastor, eu entrei no shopping de Caxias, ele era novo, e eu passei na loja de tênis, tinha uma menina lá dentro. Aí Deus tocou no meu coração, falou assim: vai lá e diz que vai tudo bem. Eu tenho essa felicidade, se vai tudo bem nesse momento. Assim, amei. Gente, eu passei 1, 2, 3, 4 na frente da loja e não fui lá falar. Como a gente é resistente à palavra de Deus. Talvez ela só precisasse escutar isso. E eu, na minha vergonha humana, não fui lá falar. Infelizmente, perdi a oportunidade de apresentar Deus para ela. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Interessante, né? Assim, sobraram, encheram de cestos, mais de 5 pãezinhos e os 2 peixes. Não chegaram lá para o não, gente. Vamos lá em João.
surgiu do nada. Não surgiu do nada. Ah, temos aqui 5 pães. Ah, temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Ah, temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas aí João 6, a primeira multiplicação dos pães. Ué? De novo. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. João já fala de outra forma. Ele não fala mais de João Batista. Ele fala apenas de um acontecimento muito importante. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Deve ser muito gostoso sentar com Jesus no monte. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. O que significa a festa judaica, gente? A libertação do povo. 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: ué, gente, vai lá atrás. Pois é, cada um vê Jesus de uma forma e recebe Jesus de outra forma, gente. Cada um tem o seu jeito com Jesus. Cada um recebe de uma forma a palavra. Cada um executa de uma forma a palavra. Cada um vive com Jesus, mas ele é único para todos nós. Para de julgar a forma que o irmão recebe Jesus. Às vezes no cantinho dele ali, ele está recebendo muito mais Jesus do que você pensa. Estavam próximos, levantando os olhos e vendo uma grande multidão. No 7, Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz. Olha aí. Talvez você não veja, mas Jesus está usando um rapaz na sua vida para fazer grandes multiplicações na sua vida. Porque nenhum outro menciona o portador do milagre que Jesus quis fazer. Um rapaz. Aqui está um rapaz que não tem nome, não tem idade, é apenas um rapaz, mas ele saiu de casa para ser o portador da multiplicação de Jesus na vida de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E como é que você tem saído de casa para ser o portador do milagre de Jesus na vida do teu irmão? Essa pergunta a igreja não, gente. Eu tenho irmão no mundo também. Aqueles muitos passaram por aqui e estão lá fora. Hoje eu mandei mensagem para o Júnior. Eu estou sentindo saudade de você. Uma coisa simples. Mas eu estou sentindo saudade do meu irmão. Uma palavra. Uma palavra. E se você estiver me assistindo, eu estou sentindo sua falta, Júnior. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Só precisamos de 5 pães e 2 peixinhos. Só precisamos disso. Talvez para você isso não seja nada, mas para muita gente 7 vezes mais. 7 e 7. 5 mais 2, 7. Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia uma grama naquele lugar. E todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam.
tem bairros. O alimento é infinito, o alimento é vivo. O pão da vida. E fez o mesmo com os peixes. Então eles não comeram só um pãozinho ou um peixinho. Eles se fartaram de comer naquilo que Jesus tem para multiplicar na sua vida. E na minha também. Porque eu dou graças, eu recebo e eu mando para vocês. E depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles se juntaram e encheram os 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados para aqueles que já tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. E olha aqui, a gente começou com a tristeza de Jesus pela morte de João Batista, a morte humana de Jesus. Ele sentiu a morte do filho, mas a dor dele, ele recolheu e curou pessoas que estavam sofrendo mais do que ele. E aqui as pessoas falam o seguinte: sem dúvida este é o profeta que deveria vir ao mundo. No 15. Lembra quando dizem que aquele que quer ser grande tem que ir? No 15. Sabendo Jesus que pretendia proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ele não precisa de coroa, ele já é rei. Não é uma coroa que define, não é um título que define. Aleluia! São suas atitudes. Glória a Deus! Eu sei que a gente luta por uma pedrinha, não foi falado da pedrinha na coroa, mas a gente só precisa de Jesus. A gente precisa entender que a nossa dor não é tão grande quanto a do irmão. Que às vezes o irmão está repetindo, mas a dor dele é 7 vezes mais que a tua, é 7 vezes mais que a minha. Aí como é que a gente fazer um corpo um lado direito meio bambu, do lado esquerdo meio bambu, que é uma minha torta, comigo, eu estou andando direitinho, e o resto do corpo todo sequelado. Igreja. A igreja tem falado de corpo de família, de multiplicação, de bênção, de unção. Mas isso só é para você. Só queremos isso para a gente. Você não quer ser o portador do milagre na vida do seu irmão? Você não quer ser o portador do milagre na sua família? Você não quer ser o portador de milagre no seu trabalho? Você não quer ser o portador de milagre em tudo que você faz? Ou você só quer ter? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Mas para você é Jesus, tá? Ele pode dizer que você vai ser o último, que é o que eu quero. E 7 vezes mais pode vir buscar 7 anos mais. Não deixa de multiplicar. 12 meses de cesto cheio pode ser 12 anos, mas está cheio, está com Jesus. Então, antes que minha dor seja maior que qualquer coisa, vamos ver a dor do irmão. E quando a gente trata a dor do irmão, o portador vem. E o dono do milagre se chama Jesus, diz: multiplica, 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 multiplica. Não é só multiplicar as coisas materiais,
é multiplicar no espiritual. Porque o pão da vida é Jesus. E Ele ainda te dá mais peixinhos para você comer. Esse é o alimento vivo. Esse é o alimento que não falta durante 12 meses. Porque você tem 12 cestos preparados para transbordar na sua vida. E Ele já ordenou. Multiplica. Apresenta e multiplica. Vai lá, diabos. Vai lá, obreiros. Vai lá, cooperadores. Multiplica na vida dos teus irmãos lá fora. Porque aqui é fácil. E às vezes não é tão fácil, vocês sabem disso. E às vezes não é tão fácil. Sabemos disso. Mas o Senhor Jesus, Ele diz o seguinte: oferece, dai graças pelo teu ministério, e o teu ministério vai prosperar na vida dos irmãos. Amém? Amém. Se coloquem de pé, graças a Deus por esta palavra. Curvem o seu coração. Obrigado, Senhor, pela noite de hoje. Que seja cada vez mais glorificado o teu santo nome. Que aprendemos, o ministério do louvor pode subir. Que aprendemos, Senhor, que o que tu nos dá seja multiplicado na vida dos nossos irmãos, Senhor. Seja multiplicado na vida daquele que nós não conhecemos. Mas que nós possamos ser, Senhor, o portador do teu milagre, Pai. Na vida daqueles que precisam ouvir falar de ti. Que mesmo no deserto, conduzido por ti, Senhor, há grama para eu sentar e descansar. Há grama para eu sentar e descansar e tu me alimentar, Senhor. Tu cuidar, Senhor. Tu dizer, vamos atravessar para o deserto de barco, mas eu estou contigo. Porque se você está comigo, o deserto é apenas um local para descansar. Não é um local de sofrimento, é um local de descansar, porque eu estou te conduzindo, eu estou indo contigo, eu estou dizendo, senta na cama, porque eu vou te alimentar, eu vou te tratar, eu vou cuidar, eu vou mandar passarinhos, eu vou mandar anjos, eu vou descer, manar dos céus para cuidar de você. Basta apenas crer e deixe-me conduzir o barco, mesmo que seja para o deserto. Eu estou contigo. Amém.